Olá, amigos do Sentir, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje será sobre: será que existe algum momento em que já é tarde para conversar com os nossos filhos? Vocês sabem que isso, curiosamente, tem sido uma pergunta muito frequente em termos de consultório. Eu acho que também pode ser uma questão que envolve a sua família, sobretudo quando nós temos filhos que já chegaram à adolescência e, por falta da nossa, da minha, da sua atenção junto às nossas famílias, a coisa na prática ela esquenta. Esquenta porque, de repente, os filhos chegam com determinados questionamentos para nós e nós, às vezes, temos a tendência simplesmente de olhar para aquilo, ficarmos perplexos, dependendo da temática que ele nos traz. Sei lá, coisas mais simples como, seu filho de 12, 13, 14 anos chega em casa dizendo que já está namorando, ou seu filho que chega em casa e, sei lá, coisas um pouco mais complexas, como quer conversar a respeito de questões que envolvem a sexualidade, sei lá, o seu filho que está gostando de um outro rapaz, ou sua filha que está tendo um carinho um pouco diferente com alguma outra amiga, Então, todas essas temáticas, quando chegam já passados 10, 15 anos, quando nós temos os nossos filhos dentro de casa, de modo geral, nós os pais, então, resolvemos fazer a pergunta, O que está acontecendo com a minha família? Onde foi que eu errei? O que eu fiz ou deixei de fazer que chegou a esse ponto? Nesse sentido, eu abro esse nosso vídeo com essa pergunta porque parece que ela se torna, então, uma pergunta importante, faz questionar, porque na prática parece que dá a entender que não nos resta outra coisa a não ser, então, consentir com aquilo que no final o adolescente ou a criança está trazendo, e eu, no meu sentimento de impotência enquanto pai, você enquanto mãe, parece que não resta outra coisa pelo, entre aspas, bem da família, que segue o trem, que segue a tendência e a coisa fica por isso mesmo. Olha, é muito difícil a gente trazer aqui uma receita de bolo. Eu sei que no final das contas, diante dos dramas práticos da vida da gente, a gente sempre pensa em qual seria a coisa mais rápida a ser feita quando situações mais perplexas dentro de nossas casas acontecem. Olha só, e aqui eu vou fazer um recuo no que é o desenvolvimento humano. Não vou citar teorias, vocês sabem que não é do meu costume fazer isso, mas coisas que vocês podem identificar tendo um pouquinho a sensibilidade e um pouquinho também de memória. Todos nós sabemos que o ser humano dos animais é um ser muito dependente. Dependente até ao extremo. Já citei esse exemplo: se você pega seu filho depois de nascido, coloca num quarto e espera passar 15 anos para que então você, sei lá, por preguiça, resolve então abrir a porta porque ele já vai estar crescido, muito provavelmente você só vai ter lá os ossos dele. O filho morre se largado sozinho. E acho que, nesse sentido, a natureza ela nos comunica algo da biologia do nosso corpo, da nossa realidade física, que é uma coisa que às vezes passa despercebido, e a gente querendo ou não, a gente gostando ou não, podemos verificar que mesmo a nossa biologia está muito em favor da nossa maturidade, da nossa sabedoria, porque o corpo é a parte mais visível. Então, quando a gente pega um recém-nascido, nós somos capazes de ver que esse nosso filho, essa criança, ela depende muito de nós. Parece bobagem o que eu estou dizendo, mas é um momento em que a gente precisa fazer essa verificação e constatar que realmente é assim. Quando nós pegamos nosso filho recém-nascido, ele tem muitas necessidades e a maior parte dessas necessidades ele não é capaz, preste atenção nisso, ele não é capaz de nos comunicar por conta própria. Todo mundo já viu que uma criança, quando está com fome e é recém-nascida, ela não consegue fazer outra coisa a não ser chorar. E os pais de primeira viagem ficam todos assustados porque está chorando por quê? Está doente, está com fome, fez xixi, fez cocô, está
com saudade da mãe, quer o colo da mãe, né? Todas essas perguntas, por quê? Porque a criança ela não comunica aquilo que ela está querendo. Mas olha só que coisa bacana. Os pais, quando estão sintonizados em exercer a função de mãe, de pai, e se a gente não coloca muita complexidade nesse momento, naturalmente nós temos a tendência de simplesmente amparar aquela criança, tomá-la nos braços, né? No caso a mãe, então a mãe que talvez primeiramente vai olhar a fralda da criança, vai olhar para o relógio há quanto tempo ela não come e vai tentar fazer os recursos para cumprir com essas necessidades. Uma coisa que parece curiosa, geralmente essas coisas funcionam. Pode ser que se trata de que o filho adoeceu, que o filho agora está com uma doença por demais grave. Bom, claro que essas coisas podem acontecer, apesar de que costumeiramente não é isso que acontece. O corpo humano, o corpo daquela criança comunica uma coisa muito simples. Eu preciso ser amparada, né? Eu preciso ser protegida, eu preciso ser alimentada, eu preciso ser aciada. Para quem é aí pais de primeira viagem, nunca se esqueçam disso. Nunca busque em equações complexas aquilo que a simplicidade da vida, a objetividade da vida traz de maneira mais direta. A gente não tem somente um corpo, essa criança também tem suas emoções, né? Tem sua atividade psicológica. Geralmente, quando você tem um filho que é um pouco mais crescido e você conhece o filho que tem, de modo geral, quando o seu filho, de repente, que é muito peralta, é muito agitado, é muito conversador, e de repente ele simplesmente fica mais quieto, de repente ele vai para o canto, parece que fica mais triste, ele de repente parece que, sei lá, está mais choroso, né? De modo geral, também, se a gente não complicar demais a equação, nós, os pais, simplesmente, se no primeiro momento, né, espero, dispensarmos o Google, dispensarmos as redes sociais e simplesmente agirmos como aquilo que somos, pai e mãe, diante de um filho que é nosso. Geralmente, quando você vai até o filho e simplesmente pergunta, meu filho, o que foi que você está mais quieto hoje? O que foi que você está mais choroso? O que foi que parece que você está mais triste? Pode parecer mágica, mas geralmente isso funciona. Pode ser que o filho está com dramas metafísicos, confusões complexas na cabeça dele. Pode, gente, mas costumeiramente, se você está afinado com a sua família, se você tem um controle dentro das circunstâncias do que ocorre dentro do seu lar, sobretudo os seus filhos, isso pode até acontecer, mas não é o que costumeiramente acontece. Eu preciso lembrar vocês que, pelo menos as minhas estatísticas em termos de consultório têm mostrado que quando os pais aparecem com dilemas mais graves, é porque foram pais que foram um pouco omissos dentro das suas funções e não tiveram a coragem de simplesmente chegar aos seus filhos e saber o que eles querem. Vai jogando na conta, não, de que a vida é assim mesmo. Muitos renunciam à objetividade dos valores, à importância das virtudes. Todo o processo da educação disciplinar, você é o pai, você é a mãe, vocês são a autoridade de casa e precisam ter a ordem para que os filhos, tendo vocês como referência, e aqui vai mais, se é adolescente, mesmo que não concorde com vocês, lembrem-se sempre o seguinte: o filho pode até ser estúpido e fazer uma estupidez, mas geralmente um filho não é idiota, um filho não é burro. Ele sabe que ele depende muito mais de vocês do que vocês dele. Então a tendência dos filhos era encontrar nos pais a segurança que eles precisam para que eles possam sobreviver nessa vida. Agora entenda o seguinte: se você se dispensa da organização e do ensinamento desses valores, do ensinamento da sua disciplina, do ensinamento de dar atenção para que você possa estar se aproximando cada vez mais dos filhos, compreenda o seguinte: é próprio do ser humano, quando ele tem alguma dúvida ou quando algo dele está desordenado, ele buscar a referência mais forte. Por quê? Porque o coração humano persegue a verdade. E o que acontece é quando os filhos
não consegue essa referência dentro de casa, adivinha o que ele vai fazer? Ele vai encontrar essas referências fora de casa. Todos os dramas que nós vivemos hoje, seja pela própria disciplina e desorganização familiar, seja a própria desordem que tem acontecido muito no campo da sexualidade dos nossos filhos, acabam acontecendo porque nós, enquanto famílias, estamos perdendo a coragem de simplesmente ensinar os valores que são tão importantes para o bom desenvolvimento e para a qualidade de vida, né, biológica, psicológica e espiritual dos nossos filhos. Na ausência de encontrar isso, porque estamos ausentes e eles não podem encontrar isso dentro dos nossos lares, eles acabam assumindo e querendo encontrar isso fora. E o mundo já mostrou para o que veio, no termos das desordens do relativismo, do individualismo, né, e de tantas ideologias que já estão aí, capturando os nossos filhos e se fazendo de verdade na cabeça deles no momento em que eles estão com os afetos totalmente desordenados. E o que acontece dentro da realidade afetiva? A realidade afetiva é irracional, mas nós temos uma capacidade racional, uma natural atração pela verdade. Então o que acontece? É uma sutileza, mas preste atenção. Afeto desordenado com um ser humano que quer buscar a verdade, só que ele quer encontrar essas pseudo-verdades fora de casa, é óbvio que uma criança com seus afetos desordenados vai criar uma razão louca, uma razão mais desordenada ainda. É dessa maneira que os filhos acabam se apresentando dentro dos nossos lares quando nós nos omitimos perante eles. Então, neste sentido eu digo, neste caso, quando acontece uma coisa dessa, olha, você vai ter que ter muita sorte de ter alguém da sua confiança, um profissional da sua confiança, familiares da sua confiança, que sejam sábios, que sejam mais inteligentes do que você, que sejam melhores, né? E com espírito de maior coragem para poder fazer a intervenção diante de situações pontuais como essa. Em regra, eu recomendo que a gente não pule as etapas de estarmos, desde o momento do nascimento dos nossos filhos, acompanhando cada momento da história deles, porque nós diminuímos em muito o risco de repente, passados 15, 20 anos, seu filho se apresentar diante de você, diante de equações que você mesmo, curiosamente, enquanto pai e mãe, não sabe o que dizer. Isso não é normal, isso precisa ser verificado, a começar pela sua reflexão. Deem uma pensadinha nisso aí, a gente se vê num próximo momento.